9h10, 9h10, estamos de volta aqui com o Supermanhã, o ponto alto da notícia. Dá uma pausa, né, na discussão sobre política, mas ao mesmo tempo falar também de política com um olhar ambiental. Estou recebendo aqui o professor doutor Márcio F., ele que é biólogo com mestrado em biociências e doutorado, tem doutorado em zoologia, é professor da Universidade Federal de Alagoas e pesquisador, coordena o laboratório de bioecologia e conservação de aves aqui neotropicais, tá certo? E coordena também como componente aí o projeto de aves ligado ao PELD, que é uma grande pesquisa aí da UFAL que estuda essa área aqui da APA Costa dos Corais, né? Que, se você não sabe, é uma referência, inclusive, no trabalho desenvolvido com a comunidade e principalmente também com a participação de estudantes e professores. Professor Márcio, um prazer recebê-lo aqui no Supermanhã. O professor veio aqui naquela época que a gente estava sofrendo o problema da Equatorial, lembra? Falta de energia e tal, e a gente teve que remarcar a vinda dele e ele está aparecendo aqui hoje, é um prazer recebê-lo. Professor, como é que está o projeto lá, o PELD da APA Costa dos Corais, principalmente com as mudanças que foram impostas também já pelo novo governo, com a saída aí do coordenador principal aí desse projeto que já envolve tantos pesquisadores e estudantes da Universidade Federal de Alagoas. Muito bom dia. Bom dia, Marcos. Na verdade, a gente, como pesquisa, continua fazendo o projeto, né? Mas nos preocupa bastante como é que vai ficar o futuro dessa unidade, né? Você comentou agora há pouco o problema dos conselhos, então a participação da sociedade é fundamental para poder entender o processo de conservação das unidades, né? As pessoas vivem dentro da APA dos Corais, então precisam ter uma participação, a gente precisa ouvir os seus anseios para que realmente a conservação seja feita da melhor maneira para o meio ambiente, para a biodiversidade, para o homem inserido nessa biodiversidade, né? Dessa sua área, que é uma área específica, a gente está falando aqui de aves, como é que é a riqueza dessa região? Então, a gente vem trabalhando com dois ambientes, o ambiente do manguezal e o ambiente de praia, né? A gente tem expedições durante alguns meses do ano, que a gente está focando principalmente na época de migração das aves, né? Então, a gente percebe que a APA já está bastante castigada, principalmente os manguezais ali. A gente hoje tem um impacto muito forte, as pessoas chegaram muito perto do rio e os manguezais ficaram com as faixas bem reduzidas, né? A gente tem encontrado pouquíssimas espécies, a gente está com 30 espécies no manguezal. A gente está separando uma área muito impactada, uma área com médio impacto, uma área menos impactada, para ver como é que está essa distribuição das espécies. São espécies mais importantes, espécies mais vulneráveis, né? E a gente também trabalha na praia, né? E a praia ela tem um destaque importante, que ela recebe aves migratórias, que são aves que vêm do Canadá, que se reproduzem no Canadá, e quando começa a nossa primavera, elas descem para a América do Sul. Então, é um dos primeiros pontos de parada, Rio Grande do Norte, aqui o Nordeste, Alagoas. O caminho delas é o sul da América do Sul, em Ushuaia, Rio Grande, né, lá na Argentina e Chile. E a gente percebe que as praias aqui também, quando a maré enche, a água já está batendo nas paredes das casas, né? Tem pouca faixa de areia. Então, não tem uma área de pouso para essas espécies, né? Então quer dizer que tem uma lógica, né, no funcionamento da praia para essas aves. Quer dizer que ela tem um período longo de voo e o momento de pouso tem que ter a terra, até para fonte de alimento para algumas coisas, né, pequenos mariscos também, e a própria área de preservação do mangue. Isso, essas aves elas atravessam aí o Caribe, elas saem do Canadá, param nos Estados Unidos, atravessam o Caribe, eu acho que para chegar no Nordeste, acredito que em 2 em 3 dias. De voo, que coisa impressionante. Elas chegam no sul do Brasil em 7 dias, a gente tem já dados disso, né? Então, quer dizer, para chegar aqui, uns 2, 3 dias, eu acredito que elas chegam, e elas chegam morrendo de fome. Morrendo de fome. Então, elas têm que encontrar uma área conservada para que elas possam descer e se alimentar, né? E aí, elas são características dessas áreas de maré muito grande, que abrem um grande espaço de areia para que elas possam ter seu alimento. Então, na maré baixa, elas chegam e descem nessa área com areia exposta para se alimentar. E quando a maré sobe, elas recuam, então se protegem na praia, né? Aqui a gente tem visto na área da APA, as praias têm uma faixa de areia muito curta, porque as casas já chegaram bem perto, né? E essa maré não é tão baixa que exponha uma área muito grande. Então, a gente tem cerca de 20 espécies
de aves na praia e 7 delas são migratórias. Muitas delas, então, estão passando direto para outras áreas. Para outras áreas. Quando a gente fala que ela pode perder essa área de pouso, afeta também o processo de reprodução delas? Sim, porque elas acabam a reprodução lá e migram para o hemisfério sul. E aqui a função é basicamente trocar as penas e se alimentar. E quando chega o final do outono, que vai começar, no final do inverno, que vai começar a primavera lá, eles retornam. E se eles não tiverem conseguido alcançar peso suficiente, que é a energia para eles irem, ou a gordura para eles poderem queimar durante a viagem, eles acabam não voltando. E aí não voltando, eles não se reproduzem. Olha, aí afeta diretamente esse ciclo, né, natural aí. De acordo com o levantamento que o senhor faz, já são quantos anos de pesquisa nessa região, já apontando essa carência e essa situação, professor? A gente está no 2º ano de avaliação, né, das aves. Então tem muito dado para ser coletado ainda, né? Sim, a gente espera ainda crescer um pouco na área de manguezal. Tem algumas espécies que a gente acredita que estejam ali, mas é uma área também difícil de visualização. A gente acredita que estejam por ali, que a gente vai detectar daqui a pouco, né? No processo dessa troca de informações, que é muito comum para os pesquisadores, hoje com a questão online, isso é muito bem articulado, o que é que seus colegas pesquisadores do Sul têm dito a respeito das aves que têm chegado lá? Não, na verdade... E que passam naturalmente por aqui, né? Na verdade, é bastante conhecido o estado de Alagoas em relação à migração. A gente tem uma área importante que é Piaçabuçu, né, que é a área que mais concentra algumas espécies migratórias aqui em Alagoas, né? Não é uma coisa de agora, mas há muito tempo, justamente pelo próprio desenho da costa, não tem essas áreas muito expostas, como Maranhão e Rio Grande do Sul, por exemplo, que tem marés muito grandes, né? Então, não é um estado que realmente tem essa tradição de ter muitas espécies, muitos indivíduos, porque, além de muitas espécies, esses indivíduos chegam no Rio Grande do Sul, por exemplo, no Parque Nacional da Lagoa do Peixe, com milhares de indivíduos. São dezenas de espécies com milhares de indivíduos. Isso a gente não vê aqui, não necessariamente por causa do impacto, mas também pelo próprio desenho da costa, né? Como é que que a sua equipe, né, o senhor coordena esse trabalho de observação? É com foto, é com a identificação de pistas deixadas pelas próprias aves nesses locais? Eu estou curioso para saber como é que tem esse trabalho de campo para captar exatamente essa imagem. É por foto, é filmagem? Como é que funciona? Não, a gente vai pessoalmente. São 2 alunos nossos, né, o Ravel e a Laurene, que fazem uma expedição pelos rios Manguaba e Santo Antônio. A gente trabalha nos 2 estuários. Então, ele vai pelo rio de barco, sobe o rio e depois vem descendo desligado, encostadinho na costa, encostadinho na beira do rio. E ali eles, então, observam com binóculo ou escutam a vocalização das aves e com isso eles vão identificando. Vai fazendo o devido registro. Isso. Dá para quantificar, professor, também? Né? Sim, eles também estão quantificando, né? Então, a ideia é a gente sair de uma área mais conservada, uma área com menos impacto, e vem descendo até chegar na área mais impactada, onde a perna da ponte, onde o manguezal já está bem restrito. E aí, na parte da tarde, eles vão para a praia e caminhando, andando pela praia, eles vão observando. Aí não é muito canto, mas é mais a observação visual. Pela diferença de plumagem, tamanho, a gente consegue identificar as espécies. Olha aí, legal, né? O trabalho de campo, esse é o trabalho aí do pesquisador em biologia. Depois tudo isso se transforma em dado, relatório, vai ser analisado também pelo professor. Como é que é o comportamento de quem mora nessas áreas em relação à presença dessas aves, professor? A gente percebe que as aves, quando chegam na área urbana, até tem mais espécies do que na área com menos pessoas. Mas o que acontece é que essas espécies trocam, passam a ser espécies mais generalistas, espécies que estão mais acostumadas com a área urbana, né? Um bem-te-vi, um pardal. Então, são aves que já estão acostumadas com a área urbana. Aquela lavadeira ainda tem muito? Lavadeira tem, né? Então, a lavadeira tem uma questão mitológica em relação a ela, né? Eu falei aqui com o professor Zé Geraldo Marques, ele falou que elas lavaram as roupas de Jesus, né? Então, isso. As pessoas têm uma questão cultural de não matá-las. Então, parece que tem uma presença grande ainda da lavadeira. Né? Foi uma coisa até que, como eu não sou daqui, uma coisa que me... Chamou a atenção? Chamou a atenção, porque tem bastante. Ela está sempre associada a ambientes com água, né? Então, ela é bem comum aqui. Eu aprendi com ele veio aqui falar essa história, eu lembrar. Aí foi que a gente vai voltando no passado e eu via muito isso no interior também, a questão dessa ave lavadeira. Ela é uma árvore botafoguense, na verdade, né? Preto e branca, né?
Os vascaínos gostariam que ela fosse vascaína, mas não é uma ave alvinegra. Está lá brilhando até hoje. O comportamento das pessoas em relação à preservação das aves é algo que é trabalhado também na pesquisa? É algo que a própria Costa dos Corais tem essa preocupação? Porque, naturalmente, nessa presença dela nos mangues, onde elas vão buscar alimentos ou até mesmo na beira da praia, em algum momento tem um cruzamento também com o homem nessa história, né? Como é que se dá isso, professor? Justamente, a gente está na fase de avaliação. A gente, inclusive, anota também a presença ou não do homem. Na praia, uma coisa muito importante para as aves migratórias é a presença humana. Elas estão aqui basicamente para comer. Então, elas perdem o tempo todo se alimentando. E a cada bicicleta, a cada pessoa, a cada cachorro que passa, ela levanta o voo. E ela perde um tempo, né? E aí ela pode passar se tiver muita gente transitando, ela passa o tempo todo fugindo e se alimenta pouco, né? Então a gente está avaliando isso também, quais são as praias que tem mais, quais são as praias que tem menos, e a ideia também é passar isso para a sociedade, discutir isso com a sociedade, de que forma que a gente pode minimizar fazer o devido mapeamento, né? Tem horário para a presença dela? Elas são aves de hábito diurno, é isso? Isso, são todas de hábito diurno, quanto mais cedo melhor, né? Isso é para aves em geral, a gente geralmente tem uma riqueza, um trânsito maior de aves durante a manhã bem cedinho, assim que o sol nasce, que elas saem das matas, saem do manguezal e vão se alimentar. E na praia vai depender da maré. Né? A hora que a maré está mais baixa, elas estão se alimentando, a maré que está mais alta, elas estão recuadas. Em relação à questão do mangue, a possibilidade da presença de poluição do mangue pode afetar, reduzir também a presença de alimento para essas aves? Com certeza. O plástico hoje é um problema mundial para as aves marinhas e aquáticas, né? Então, qualquer lixo que vá bater no rio na praia do rio, elas estão por ali, as garças, os socós estão se alimentando ali e podem vir a se alimentar desse lixo e consequentemente vir a morrer, né? Então, viralizou na internet, lhe interrompendo rapidamente, até para complementar com esse seu assunto, a história de uma baleia que estava com o seu organismo lotado aí exatamente de plástico, né? Uma imagem impressionante quando os pesquisadores abriram exatamente o ventre, né, dessa baleia. Alguma pesquisa já apontou também nas aves, dentro dela, a presença de plástico também, professor? Sim, várias espécies, né? Principalmente as aves marinhas, albatrozes, que vivem nos oceanos, aves de praia, né? Poucos estudos têm com aves de rio. Agora você me levantou, realmente eu não tenho muito conhecimento sobre aves de rio, não sei se está sendo investigado, mas nas praias marinhas, com certeza, é um grande problema. Quer dizer que esse fenômeno, né, que lamentavelmente é um fenômeno de destruição, provocado aí pelo grande consumo, né, a indústria que produz o plástico, o homem que consome muitos produtos com essa origem, está afetando inclusive as nossas aves. Impressionante isso. O principal problema é o descarte. Né? As pessoas não estão sabendo descartar o lixo no local certo, né? E acaba caindo nas águas, caindo nos mares e chegando a afetar essa O que é que o senhor diria sobre essa região da Costa dos Corais? Ela é uma região grande, né? Muito grande a ser pesquisada, vocês vão ter que mapear tudo isso. Ela é uma região que eu já cheguei a ter essa consciência a partir do aprendizado com os outros profissionais que passaram aqui, outros pesquisadores. Tive a sorte de trabalhar também na região norte, costumava vir de carro pela margem ali, vendo, é uma região de uma beleza exuberante, fantástica. E o que é que a gente pode dizer para quem nos ouve sobre a importância dela para esse equilíbrio do que a gente está falando? Eu aprendi já sobre a questão dos peixes, estou aprendendo hoje sobre as aves também. Ela tem uma participação fundamental, então. Sem dúvida, é uma área muito rica, né? Claro que as aves, a gente está comentando que não tem tanta riqueza porque ela está mais na parte terrestre, a APA tem o seu limite muito mais voltado para a área marinha, mas como um berço de produtividade, tanto dentro da água do rio como da água do mar, os corais, isso tudo traz uma confluência de nutrientes muito importante para toda essa biodiversidade. E o homem está inserido nessa biodiversidade. O homem se alimenta do peixe, se alimenta do caranguejo. Então é importante que a sociedade, que a comunidade que vive ali entenda os serviços que essa biodiversidade presta. Né? Ela nos traz uma série de benefícios de turismo, de lazer, de alimento que precisam ser mantidos. Senão nós, né, que vivemos ali na APA, que vamos realmente também sofrer. Né? Eu não sei se aqui é comum, mas uma breve viagem que eu fiz para uma cidade mineira, aliás, para Belo Horizonte, uma cidade da região metropolitana, tem um turismo que é praticado só para observar árvores.
árvores e aves, né? E aí também tem o pessoal que gosta de abelha e vai ver o comportamento da abelha. E é um passeio que faz no parque propriamente dito, e tem vários pontos onde as pessoas ficam em locais de observação das aves também. Quer dizer que até isso poderia ter um resultado turístico também, né, professor? Sem dúvida. A observação de aves é um dos 5 mais rentáveis fontes de renda do mundo. Né? No mundo inteiro, principalmente Europa e Estados Unidos, tem milhões de observadores, e esses observadores viajam pelo mundo e se hospedam em hotéis, se alimentam em restaurantes, contratam guias. Então, isso gera muita renda. O Brasil está começando com isso há algumas décadas, né? E a APA dos Corais, sem dúvida, é um produto importante para isso. Pois é, rapaz, eu perdi essa oportunidade, eu paquerando as meninas, não olhava para ave nenhuma, só ficava olhando porque estava embaixo. Mas eu fiquei impressionado, porque a referência do passeio era exatamente isso, tudo muito bem sinalizado, tinha pontos de observação, né, tipo alguns mirantes, e desses mirantes você via a copa de algumas árvores e dava realmente essa possibilidade. E o interessante, estou tentando lembrar o nome da cidade, e o interessante é que tinha já feito pelo próprio poder público alguns lunetas, né, para aproximar e ver também as aves de um modo geral. E era tudo isso, você pagava uma pequena taxa de conservação e tinha os carros já propriamente ditos, os carros inclusive todos movidos a álcool, me lembro que tinha essa preocupação para a questão de não emitir aí um gás, diminuir, né, a questão da emissão de gás tóxico, e o passeio se dava dessa maneira. E agora o senhor confirma que está aí, elencado, né, em termos de economia, que a observação de aves gera bom recurso também. O senhor está com esse projeto, a pesquisa, já em torno de 2 anos, conta com 2 pesquisadores. Com essas mudanças que aconteceram no governo federal, essa instabilidade que existe aí no MEC, já que essas pesquisas são pagas pelo CNPq, a questão também que envolve os órgãos ambientais, causa alguma preocupação nesse momento? O que o senhor poderia dizer sobre isso? Sem dúvida, a APA é uma unidade de conservação, e a unidade de conservação federal, né? E seus gestores são servidores federais. E a gente está vendo aí uma série de desestruturação por parte do governo de várias unidades, né? A gente viu recentemente no Rio Grande do Sul um parque nacional sendo discutido para que seja transformado em APA. Isso você diminui a proteção, você muda de categoria e você afeta, sem dúvida, toda a biodiversidade e todos os serviços que elas prestam, né? A APA, o papel do CMBio é fundamental, né? É ele que faz a fiscalização, é ele que faz a regulação das atividades para que essas atividades sejam sustentáveis, né? Uma APA permite várias atividades humanas dentro dela, mas essas atividades têm que ser de acordo com a lei ambiental de uma forma sustentável para que todos se usufruam, né? O homem e os outros organismos, né? E tendo essa desestruturação do Ministério do Meio Ambiente, a gente fica muito preocupado com o que pode acontecer. Se houver a fusão, que é o que está sendo defendido pelo ministro, né, colocado pelo presidente Bolsonaro, do ICMBio com o IBAMA. Essa questão ela provocou, inclusive, entre outras provocadas pelo ministro, a saída do presidente do ICMBio. O que é que pode acontecer? Pois é, isso é um retrocesso, né? Nós lutamos durante anos para poder fazer as coisas melhores. Os órgãos têm 2 funções completamente diferentes, né? Um atua fora das unidades, outro atua dentro das unidades, um mais voltado para fiscalização e licenciamento, outro para a gestão das unidades de conservação. E agora você retomar isso tudo, você misturar tudo de novo, você vai dividir recursos, você vai dividir capacidades e você vai acabar enfraquecendo todas essas ações que vêm sendo crescentes ao longo dos últimos anos. O senhor, como pesquisador, e para você que ligou o rádio agora ou acompanha aí pela internet, eu estou conversando com um biólogo marinho, com mestrado em biociências e doutorado em zoologia, professor da UFAL, Márcio Effer, que coordena uma pesquisa também aí na Costa dos Corais. É preocupante, de algum modo, a questão dos recursos que podem vir, por exemplo, para a pesquisa, continuidade da pesquisa? Não, sem dúvida, a gente está vendo um contingenciamento geral em todas as áreas do governo, e meio ambiente nunca foi
uma prioridade para nenhum governo, né? Imagina agora esse governo, do jeito que a gente está vendo ele atuar, ele vai cortar naquelas áreas que para eles são menos prioritárias, e o meio ambiente costuma estar elencado nessa ponta, né? E a gente está muito preocupado com isso. É triste, né, professor? Essa pressão, exatamente, já que o governo surge politicamente com um apoio muito grande do agronegócio, é o agronegócio o principal interessado aí no desmonte da estrutura ambiental no país, de acordo com a sua observação? Eu acredito que sim, né? Essa dicotomia entre produtividade e conservação sempre foi muito tênue, né? Então, a bancada ruralista sempre pressionou muito para avançar sobre as áreas naturais, né? E como hoje está se desenhando essa força maior dos ruralistas e esse apoio governamental para esse desenvolvimento rural, né? Provavelmente as áreas ambientais, as áreas naturais vão sofrer muito com isso, né? Agora, tem uma incoerência nisso, né, professor? A gente falava um pouco aqui nos bastidores. A força do agronegócio está na produção não para o Brasil, mas para fora do Brasil. E a Europa costuma, inclusive, só comprar produtos de países que confirmem, inclusive, que para aquele processo de produção não afetou o meio ambiente. E, de certa maneira, essa postura do governo pode ter até um desdobramento econômico negativo, né? Ao contrário de ser mais positivo, propriamente dito, né? Pois é, o mundo todo está indo em direção justamente de uma produção mais sustentável, né? Um agronegócio voltado mais para menor utilização de agrotóxicos, uma melhor produtividade, mais eficiente e proteção do meio ambiente. E a gente está vendo que isso tudo está sendo destruído, e com essa nova visão de realmente avançar fortemente sobre esse agronegócio. E isso, sem dúvida, vai gerar uma série de inviabilidade de exportações, por exemplo. Lamentavelmente. Professor Márcio F., eu tenho um prazer aqui de conversar hoje, nesta quarta-feira. Caso eu tenha deixado de explorar algum tema, professor, que o senhor considere relevante, não só para a sua pesquisa, mas pelo seu trabalho aqui nessa entrevista, por favor, fique à vontade aí, para o senhor destacar também nas suas considerações finais. Não, eu agradeço aí pela oportunidade. É sempre bom a gente ter essa oportunidade de falar para as pessoas a importância que tem o meio ambiente, né? A maioria da sociedade entende que não consegue perceber a importância dos serviços que a biodiversidade presta para a gente, né? Então, esse entendimento de que o mel não vem do supermercado, o mel vem da abelha, a abelha precisa da floresta. Então, eu quero ir para uma praia limpa, não quero ir para uma praia suja. Então, esses serviços que a biodiversidade traz para a gente, é importante que as pessoas percebam para que derem realmente um valor para a natureza, né? Para a biodiversidade. E é fundamental que compreenda que por trás disso tudo existe uma política, que é exatamente a política ambiental, né? A gente está vivendo um processo no Brasil lamentável de demonização da política por meio dos políticos, mas é somente ela, né, a chamada boa política, que vai garantir, inclusive, leis de proteção ambiental também, né, professor? Sem dúvida, sem dúvida. É assim que funciona. Prazer conhecer o sucesso na sua pesquisa aí no ano de 2019. Qualquer dado novo que queira apresentar, inclusive prestigiar aí os pesquisadores que estão andando muito aí na nossa orla lá da Costa dos Corais. Fique à vontade, vai ser um prazer conhecê-los também aqui no Supermanhã. Conversamos aí com o professor Márcio F., ele que coordena uma pesquisa importante de bioecologia e conservação de aves neotropicais, tá certo? E coordena também aí um componente das aves do PELD, que é essa pesquisa de longa duração que acontece na APA Costa dos Corais. Eu vou para um rápido intervalo, lembrando que trabalhamos no oferecimento de osteofose. Eu tenho um recado importante para você que está aí sem conseguir fazer caminhada, com dores no corpo, dor na coluna, tá? Sem conseguir nem dormir direito, né? Joga nem bola, não faz caminhada, dor na coluna é sempre um incômodo. Chega de dor, osteofose é a solução. Acabe com a dor. Osteofose é um suplemento 100% natural, sem contraindicação. Ele é composto aí de colágeno hidrolisado, cálcio, magnésio, manganês e vitamina D. Osteofose fortifica os ossos, as cartilagens e ameniza as dores causadas pela chikungunya. Com o osteofose, você vai ser outra pessoa, tá? Você encontra ele nas lojas Erva Doce e Doce Ervas, na Ponta Verde, Farol e também no centro. Anote o telefone que você pode receber em casa: 98769-0464. 98769-0464. Daqui a pouco eu volto, é a reta final do Supermanhã. Até já.